feliz pelo meu aniversário esse ano ter sido no domingo de Santa Ceia, né? Estar na presença do Senhor. Fui convidada até para ir em um outro lugar, mas o meu coração estava aqui, porque em outro lugar a gente vai outros dias, né, irmãos? E graças a Deus, hoje o Senhor nos deu essa oportunidade. Eu convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 116. Eu vim para o culto oferecendo ao Senhor esse culto em ação de graça, de gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor realiza nas nossas vidas. E o versículo 116, capítulo 116, diz assim, versículo 1. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Versículo 8 diz assim, porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Versículo 12, que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Os irmãos poderiam sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite, mesmo que o pastor não me desse a oportunidade, eu vim agradecendo ao Senhor, porque a vida é um bem que o dinheiro ele não pode nos dar, né? Muitos têm dinheiro, mas não têm saúde, mas o Senhor tem nos dado saúde, nos dado livramento, nos sustentado para a glória dele. Tudo é para a glória dele. Nós reconhecemos que nós não somos nada, não temos nada de nós mesmos, mas o Senhor ele cuida de nós. E esse versículo, esse capítulo 116, ele vem dizendo, amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. E eu digo para os irmãos nessa noite, eu sei que tem dias que às vezes parece que o Senhor não está nos ouvindo, mas o Senhor nos ouve todos os dias, irmãos. O Senhor ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor. E hoje também eu estou oferecendo ao Senhor esse culto em ação de graças, porque há mais ou menos um mês eu estava orando, pedindo ao Senhor uma porta de escola para minha filha. E quando eu fui na escola, aí ela ficou na fila de espera no número 4. E eu fui perguntar à diretora como é que era, né? E ela falou assim, olha, a fila pode andar, mas a fila também pode não andar. Não pode ninguém ser chamado. Aí ela até me ofereceu outras 2 escolas mais distantes, mas eu não queria uma escola tão distante, porque eu tenho que buscar o Miguel e buscar a Sara, no caso dela estudando. E aí eu orei ao Senhor, comecei a orar ao Senhor, aqui na oração também, as irmãs orando, as pastoras me ajudando em oração, os irmãos. E eu comecei a orar, a jejuar, pedir ao Senhor para que o Senhor abrisse aquela porta, porque era bom para ela. No ano passado eu ainda estava com medo, mas esse ano eu queria colocar ela. E a fila começou a andar, irmãos. E andou um número, depois 2 números. E eu pedi ao Senhor, Senhor, se até o dia, eu quero pedir ao Senhor, se até o dia 1º de abril, Senhor, por favor, Senhor, abre essa porta, porque senão eu vou ter que procurar outra escola. Porque senão vai chegar o meio do ano, né, e ela não está na escola. E quando foi na sexta-feira, faltando 3 dias para chegar o dia 1º de abril, a Sara foi convocada para a escola. Eu louvei o nome do Senhor. Aleluia. E nessa noite eu estou oferecendo ao Senhor esse culto em ações de graças, porque pagar uma escola, irmãos, não é fácil, né? Pagar 2 escolas é mais difícil ainda. Então só o Senhor para nos ajudar, né? E eu louvo a Deus por essa grande vitória que foi para mim. E agradecendo a Deus pelos livramentos, pelo que a gente vê o Senhor fazer em nossas vidas, Deus cuidando de nós de uma forma tremenda e maravilhosa. E nessa noite, entrando no mérito da palavra, né? Em ações de graças, nessa noite ao Senhor, no Salmo 126, um versículo muito conhecido. Esse salmo, ele diz que Deus é louvado
porque retirou o seu povo do cativeiro, né? O povo estava no cativeiro durante muitos anos. Só que o cativeiro do povo, irmãos, era por erro do povo, né? São consequências da nossa vida. E ali, no versículo 3, diz assim, versículo 1 ao 3 diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Versículo 3 diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. E aqui a gente vê quando eles dizem, né, que quando o Senhor trouxe do cativeiro aqueles que estavam presos, né, eles estavam como os que sonhavam. E por um momento as nações viam o que o Senhor havia feito pelo povo. E o versículo 5, ele diz que os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. E o povo reconheceu, nesse capítulo 126 de Salmos, né, que o Senhor tinha feito grandes coisas pela vida deles. E na nossa caminhada também eu tenho certeza que todos os irmãos que estão aqui reconhecem que Deus tem feito coisas grandiosas em nossas vidas. Às vezes a gente tem gente que espera, né, coisas gigantes da parte do Senhor. Tem gente às vezes que espera de repente bens materiais como carro, uma casa própria, coisas assim de valores grandes. Mas nós temos vivido, irmãos, o cuidado do Senhor e temos que reconhecer e ser gratos ao Senhor, porque Deus, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes nas nossas vidas. Às vezes é um livramento que Deus nos dá na rua, no ônibus. Às vezes é uma porta que Deus abre, é a saúde que nós temos, é o deitar, o levantar, é o cuidado do Senhor, é o arroz que está na nossa mesa, é o feijão que chega na nossa mesa, é tudo isso, é o cuidado do Senhor nas nossas vidas. E nós vemos o cuidado do Senhor além do que nós somos dignos de receber. Porque na verdade, irmãos, nós não somos merecedores de nada, porque nós somos falhos, nós somos errantes, nós falhamos. Às vezes nós decepcionamos o Senhor, às vezes olhamos para o nosso próximo com um olhar de indiferença, achando às vezes que temos algo a mais e nós não temos nada a mais, irmãos. Louvamos ao Senhor porque Deus nos fez iguais e porque Ele cuida de nós, irmãos, de igual modo. Estava conversando com o irmão que quando Deus Ele fala conosco, a gente vê Deus falar conosco, Deus nunca chega para nós e olha assim e fala para nós assim: olha, meu filho, você errou nisso aí, ó, olha como você está, você não serve mais para mim. Não, Deus sempre fala conosco, irmão, de uma maneira linda. Deus às vezes nos chama a atenção, chama. Às vezes Deus fala pra gente: minha filha, você errou, mas eu tô aqui, levanta, vou mudar a tua história, eu não desisto de você. E o crente vive assim, irmãos, dizendo dessa mesma forma: grandes coisas faz o Senhor por nós, hoje fez ontem e continua fazendo, e por isso nós estamos alegres. Aleluia! A palavra do Senhor diz que os que semeiam em lágrimas voltarão com alegria. É em lágrimas que nós semeamos, irmãos. Não se engane, o Senhor não engana ninguém. Você e eu que servimos a Cristo, que nos levantamos no domingo para vir a EBD, levantamos de tarde também para nos arrumar e vir para o culto à noite, adorar o Senhor. Nós viemos, irmãos, adorar Ele, sabendo que as coisas não são fáceis, não são fáceis, mas nós não estamos sozinhos. É em lágrimas mesmo que nós vamos semeando, mas quando nós voltarmos, irmãos, nós voltaremos trazendo a nossa vitória, não duvide disso. A palavra do Senhor é muito perfeita quando ela diz: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Tem hora que na nossa caminhada, irmãos, né, vai ser assim. Não é todo
estamos sorrindo, né? Hoje as minhas lágrimas desde de manhã foram de alegria, de gratidão ao Senhor. Hoje eu não olhei para as dificuldades, hoje eu olhei para a bênção da vida, para a graça que é o favor do Senhor para conosco, pelos livramentos. Desde ontem de madrugada eu estava agradecendo ao Senhor. Senhor, obrigada por cada livramento, obrigada pelo teu cuidado. É um exame que Deus abre a porta para a gente fazer, é um exame que dá tudo certo, é uma resposta do Senhor para nós, o cuidado dele, e nós precisamos saber ser gratos, irmãos. Aleluia, Deus. Às vezes existem pessoas que olham, né, para o outro, quando o outro está vivendo um momento de vitória, um momento de conquista, um momento de alegria, mas às vezes ele não está vivendo esse momento, às vezes ele está vivendo um momento de luta, e às vezes a gente não consegue se alegrar com a vitória daquele irmão que está no momento de vitória. Só que a vitória daquele irmão também é a nossa vitória. Aleluia, Deus. E ontem aqui com os jovens foi uma noite muito abençoada, né, Glória? Foi uma vitória muito grande para nós, né? Porque a gente, quando a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo que trabalhar na obra do Senhor, irmãos, é uma grande responsabilidade, porque a obra é dele, os jovens são dele, a igreja é dele. Então é uma responsabilidade sobre nós. E nós trouxemos ali umas frases que está no livro até evangélico que nós adquirimos, e a frase dizia que nós somos hoje a escolha do que fizemos ontem, e amanhã seremos a escolha que fazemos hoje. Então as escolhas que nós fazemos isso é muito sério na nossa vida, né? A gente não leva a sério, mas é muito sério na nossa vida a escolha que nós vamos fazer. Porque a nossa vida, irmãos, ela tem as suas consequências das nossas escolhas. Mas Deus, ele é maravilhoso para conosco, né? E mesmo quando erramos, o Senhor, ele olha para nós com seu olhar de misericórdia. E ele nos ajuda e ainda muda a nossa história. A gente vai lá no livro de Ageu, no capítulo 1. No livro de Ageu, a gente vê quando o Senhor usa Ageu para poder direcionar o povo que estava voltando do cativeiro, né? O povo estava no cativeiro, irmãos, durante muitos anos. E depois que o rei Ciro, né, começou a reinar, em um momento o Senhor fez com que Ciro liberasse o povo, para que o povo voltasse para Jerusalém e recomeçasse, e levantasse de novo o templo, porque o primeiro templo havia sido destruído. Mas o Senhor permitiu, deu a eles uma outra oportunidade do povo voltar depois do cativeiro e reedificar. Reedificar é edificar de novo, é começar de novo, levantar de novo aquilo que havia sido destruído, derrubado. O Senhor deu ao povo essa oportunidade. O povo até chegou para começar a edificar, mas em um momento, por um momento, se levantaram os inimigos e o povo se perdeu nas suas prioridades. O povo começaram a se perder, e ao invés de se voltarem para poder levantar novamente o templo do Senhor, que naquele tempo o templo tinha um significado muito grande, que era o lugar onde o povo buscava o Senhor, era o lugar onde o Senhor estava, era no templo naquele tempo. Então o fato do templo ser levantado novamente era de um significado muito grande. Mas, irmãos, conforme os inimigos se levantaram, né, as dificuldades vieram, o povo começou a desanimar. Diz a palavra do Senhor que durante 15 anos, irmãos, nada foi feito, ficou parado. E aí o povo começou a se voltar para si próprio, começaram a erguer casas para eles mesmos, não se voltaram mais para o templo do Senhor. E aí em Ageu, no capítulo 1, tem um versículo que o Senhor fala, eu peço, irmãos, que abra sua Bíblia. No versículo 2 ele diz assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz,
não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Aí o versículo 3 diz assim: veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas? E esta casa há de ficar deserta? Aqui é uma pergunta, do Senhor para o povo. Se o povo ia ficar voltado para suas próprias casas, ou se o templo do Senhor iria ficar deserto. Aí aqui a gente vê um convite sendo feito. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saco furado. Por que esse povo estava vivendo isso, irmão? Plantando muito e colhendo pouco. Recebia, mas era como bota no bolso furado. Perde. O que eles recebiam não estava durando. Por quê? Porque o coração deles estava no lugar errado. E às vezes o nosso coração também está no lugar errado. O Senhor tem nos dado oportunidade, irmãos, de recomeçar, de levantar de novo, de se posicionar de novo. Às vezes nós estávamos num cativeiro, num momento de dificuldade, mas aí o Senhor muda a história, levanta a gente e fala pra gente: vai lá, meu filho, vai lá, minha filha, começa de novo, caminha de novo, me busca de novo, começa a orar de novo, lê a Bíblia de novo, faça propósito de novo. É oportunidade, irmãos, para nós. E eu tenho aprendido algo, irmãos, com o Senhor. Nem sempre a oportunidade volta novamente, irmãos. Às vezes volta, mas nem sempre volta de novo. Então nós temos que aproveitar as oportunidades que temos tido. Todos os dias, irmãos, é dia de uma nova oportunidade. Não se entregue, não desista. Levanta a tua cabeça. O Senhor está chamando a mim e a você também, para nós olharmos para a nossa vida. Não adianta a gente semear muito, plantar muito, se o nosso propósito, irmãos, se os nossos olhos não estiverem no Senhor. Aleluia. Irmãos, quem nos faz prosperar é o Senhor. Ele nos faz prosperar. Ele faz multiplicar as coisas na nossa vida, irmãos, de maneira que a gente nem entende. Ele faz brotar coisas de lugares, chegar até nós, situações, valores que nós nem imaginamos, irmão. Glória a Deus, aleluia. Eu já vivi o milagre do Senhor na minha vida, na minha casa, de chegar um valor financeiramente mesmo, um valor assim que você leva mais ou menos uns meses para conseguir ajuntar aquilo. E não veio, irmãos, do pagamento do meu esposo, não. Deus fez chegar. Aleluia. Porque nós precisávamos. E nós não ficamos devedores de ninguém. Glória a Deus. Nós não batemos na porta de ninguém para pedir, irmãos. Aleluia. Foi o Senhor quem proveu. Às vezes nós falamos que a nossa prioridade é Cristo. Mas, irmãos, a nossa vida não demonstra que a nossa prioridade é Cristo. A nossa vida, os nossos atos, aquilo que fazemos, não condiz com o que falamos. Às vezes só falamos, mas não vivemos. Que o Senhor seja a nossa prioridade. Aleluia. Estude. Faça faculdade, faça. Se forme, sim. O Senhor tem o melhor para nós. E para a gente chegar num lugar grande, a gente precisa estudar. Mas sempre priorize o Senhor. Aleluia. Separa na sua vida: Senhor, eu estou estudando tais dias, mas nesse dia eu vou estar na tua casa. Nesse dia eu estou lá, Senhor. Cansado ou não, eu estou lá. Senhor, aqui está o meu salário. Eu vou tirar o meu dízimo e vou entregar ao Senhor. Porque o Senhor quem me deu.
O Senhor quem nos dá sabedoria, irmãos. Se você sabe martelar um prego, quem te deu sabedoria foi o Senhor. Se você sabe cuticular uma unha, é o Senhor quem nos dá sabedoria, irmãos. Creia nisso. Tem gente que não crê nisso. Mas quem nos dá sabedoria, saúde para levantar e sair é o Senhor. É Ele quem cuida de nós. E tem hora que na nossa caminhada a gente se perde. E eu tenho certeza que nessa noite todos que estamos aqui podemos dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso nós estamos alegres. Alegra o teu coração. Deus tem cortado e montado livramento de morte. Deus tem falado na sua palavra nesse lugar. Deus tem dado livramentos. Deus tem dado saúde para nós. Deus tem nos sustentado. Não pense você que é porque você come uma comida saudável ou porque você faz exercício físico. Não pense você isso, porque eu tenho visto de perto uma jovem, irmãos, com seus 30 anos, professora, ali na Mangueira. Do nada a menina deu uma embolia pulmonar, eu acho que o nome é esse. Irmãos, a menina não partiu porque Deus não deixou. A menina ficou em estado grave, internada. Eu trabalhei com a mãe dela. E ela ali se cuidando, se tratando. Hoje você vê a menina ainda andando meio assim. E a gente vê o que é a misericórdia do Senhor. Aleluia. Não adianta só ser saudável não, irmãos. Não pense que você vai viver muito tempo porque você é saudável. Não pense isso não, irmão. Não se engane. Quem cuida de nós, quem dá livramento, quem nos sustenta é o Senhor. Aleluia. Conversando com um amigo, a gente estava falando, eu falei assim: primeiro, meu amado, ore, busque o Senhor, depois você faz a sua parte. Que nós temos que fazer a nossa parte. Mas primeiro, coloca no altar do Senhor. E nós não podemos viver sem Ele. E nessa noite o Senhor está nos dando a oportunidade de reconhecer que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Ainda que você esteja vivendo algum momento difícil na sua vida, grandes coisas o Senhor tem feito por você. Porque se não fosse o Senhor, de repente, você ou um dos seus poderiam nem mais estar aqui. Então agradeça ao Senhor pela luta, pela vitória. Sabe por quê, irmãos? Na luta a gente aprende, na luta a gente amadurece. E às vezes tem coisa que a gente aprende rapidinho, mas tem coisa que a gente aprende a longo prazo. Uma coisa a gente aprende com o Senhor, irmãos. Uma coisa não, todas as coisas, né? Nós aprendemos com o Senhor. Irmãos, se tem existe o melhor professor na nossa vida, é o Senhor. Aleluia, Deus. Ele é o melhor professor. Ele é o professor que conversa coisas, às vezes, o presbítero Sidney, só com o Senhor. Nem tudo todo mundo vai saber. Tem coisa que Deus ensina, às vezes, só para mim, na minha intimidade. Porque Ele sabe que eu preciso aprender aquilo. E Ele me ensina. E me ensina com amor. E me dando oportunidade. E o que é que a gente faz? Que a gente não é bobo, a gente pega a oportunidade. Porque como nós aprendemos com o Senhor, nem sempre a oportunidade volta. Se apega às oportunidades que Deus tem te dado. Se é a oportunidade de aprender a palavra, aprenda, se alimente. Porque se tem uma coisa que nos alimenta, irmãos, é a palavra. Tem hora que você vai estar sozinho, mas o Senhor, o Espírito Santo do Senhor, traz a palavra à sua lembrança. Aí te sustenta. Aí ontem a gente conversando aqui com os jovens, né, a gente falou das frases positivas, né? Que a frase negativa a gente já tem, irmão. Você já acorda com ela lá, né? De repente é, eu não posso. Mas aí a gente aprende a frase positiva. Eu posso. Em nome de Jesus eu posso. Aleluia, Deus. Não tem mais jeito. Com Jesus tem jeito. Glória a Deus. As frases positivas têm que andar na nossa mente e no nosso coração. Porque o inimigo está botando na nossa mente assim, não tem mais jeito, desiste, larga tudo. Mas o Senhor fala para nós as frases positivas. Comigo você pode, eu te ajudo, eu posso todas as coisas, não desiste. Para mim tem jeito para tudo. E para eu terminar, eu vou contar
filho dela é um jovem, deve ter mais ou menos uns 22 anos. E o menino era muito alcoólatra. Bebia mesmo bebidas muito fortes. Eu contei na oração. Encontrei que essa irmã vai fazer uns 15 dias. E ela comentou, falou: Fernanda, você não vai acreditar, nem eu estava acreditando. Meu filho não está bebendo mais. Quando eu vou procurar o meu filho já está na igreja. E quando eu estou me arrumando, ele já se arrumou e ele já foi para o culto. E está louvando a Deus e servindo a Deus com prazer. Sabe o que eu ali, irmãos, pensei, lembrei? A gente às vezes desanima com o tempo, porque o tempo a gente faz a gente mesmo desanimar, porque passa 1 ano, 2, 5 anos, a gente desanima. Mas a gente aprende com o Senhor. Não desista. Aquilo que parece que não tem jeito, para o Senhor tem jeito. Esse jovem está firme, irmão. Eu não vou citar o nome porque muitos aqui conhecem ele. Porque a mãe dele congregou aqui há muitos anos atrás. E hoje ele está firme com Jesus. Para ela, parecia que não tinha mais jeito. Mas hoje ele está firme com Jesus e ainda nem espera ela para ir para a igreja. Como ele já é maior de idade, né? Se arruma, irmão, e vai embora. Quando ela chega lá, ele já está lá, servindo a Deus, louvando o Senhor. Então eu não sei qual é o teu problema, mas eu vou falar uma coisa para você, tá? Jesus tem jeito. Fica com essa palavra. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E por isso nós estamos alegres. E louvamos ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Coisa linda que Deus trata conosco neste lugar. Enquanto a igreja está orando, eu queria saber nessa noite se tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus. Talvez você entrou aqui nesta noite